Vocês não vão conversar comigo com isso, não, né? Tudo bem, eu vou ficar aqui falando Oi, sozinho, tipo doido. Oi, tudo oi, bom? pessoal. Tudo. Vamos lá. Pessoal, vou retomar aqui o que a gente passou mais ou menos um pouquinho na última aula, porque aí eu deixei para a gente fazer exercícios um pouquinho e já continuar com a nossa matéria, tá bom? Compartilhar minha tela. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu tô indo muito rápido, eu tô, né? Não. Desculpa. Se tiver indo, se vocês quiserem falar alguma coisa, só vocês me xingarem que aí eu vou tranquilo. Mas pode xingar com carinho também. Eu xingo. A gente ouviu aí, tá? A música quebrando. Que música? Tava aí, no fundo da sua. Quando você falou boa noite. Aí já apareceu o musicão, tudo quebrando. A galera gritando: Jennifer, vem aqui no Mirante. Eu não ouvi isso, não, mas tá bom. Pessoal, boa noite para todos vocês. A gente já passou por isso tudo. Essa galera aqui tá muito avançada. Tá. Pessoal, na nossa última conversa, assim, né, que a gente teve, a gente terminou falando sobre os indígenas e a gente está falando sobre o período pré-colonial, que é aquele período que vai anteceder a colonização do Brasil. O que eu estou chamando de período que vai anteceder a colonização do Brasil? É exatamente aquele momento em que o Brasil ele foi, entre muitas aspas, né, meio que descoberto, né, na visão dos europeus ele foi descoberto, e foi isso que eu estava discutindo com vocês, como que os mapas vão mudar ao longo disso. E aí eu parei na nossa última aula falando sobre isso. Qual que é a grande ideia e qual que é a grande perspectiva que vão ter os portugueses, que vai ser de colonizar e dominar essa região toda, tá bom? Não havia interesse desses caras em transformar o Brasil em nada produtivo. O que esses caras estão querendo de verdade é arrancar todas as nossas riquezas, porque a exploração deles está sempre visando dinheiro. Né? Eu falei para vocês que vocês vão ver isso melhor com a Marisa, que a Marisa vai explicar todos os detalhes, por que esses caras estão saindo, né? Mas de como que havia aqui um grande interesse em aumentar a riqueza. A Europa mais ou menos estava numa crise, e para a saída dessa crise, eles viveram essa expansão marítima. Galera, a expansão marítima, né, esse processo que os europeus vão se lançar ao mar para poder alcançar as Índias e conseguir aquele lucro todo das especiarias que a gente comentou na última aula, é um processo muito violento, né? E aí eu estava apontando para vocês na última aula que essa violência ela vai passar por 3 níveis, né? Que é o nível, né? Primeiro, da violência física, a ideia de que eu vou bater nas pessoas, né? A ideia da violência biológica, e essa daí, a violência biológica, foi a que eu trouxe os elementos de doença, né? De animais que a gente não vai ter. E aí, eu acho que vocês já entenderam, porque a gente falou um pouco sobre as populações nativas, né, originárias, que é a violência cultural. E foi exatamente aqui que eu parei com vocês, tá bom? O que é uma violência cultural, pessoal? Uma violência cultural é exatamente quando eu tenho uma cultura, quando eu tenho uma série de... Como que eu vou explicar isso? Eu tenho uma série de ritos já colocados, né? Por exemplo, a gente sabe, né? Não sei se vai ser exposed, mas, por exemplo, a Jennifer tem esse costume de ir para o mirante. Aí vamos imaginar que a Jennifer acha um namoradinho aí, né? No baile funk. Jennifer foi pro funk, tava quebrando tudo, Não, pá. troca. Eu não sou do baile funk. Você é do pagode? Não, da eletrônica. Da eletrônica? Não, ninguém é da eletrônica, Jennifer. Gente, Então eu mais sou alguém que é ninguém. da eletrônica? Fala que não, só pra gente deixar a Jennifer sem graça, por favor. Não. Não, obrigado, Thalita. Viu? Só você, Jennifer. Então, ô Jennifer, a gente manda a Jennifer pra onde? Pro pagode ou pro baile funk? O pagode. Pagode, Não, pagode, pagode. Não, deixa ela pro baile. Pro baile, eu também. Ah, então, ela fez um pagofunk, tá bom? Foi um encontro do Foi pro show do Tiaguinho Alok. com... Foi pro show do Alok. É menos pior. Não, a Loki não, a Loki não. Filho. Aqui a gente gosta de tardezinha do Tiaguinho. Você não tá entendendo. Professor, mas eu detesto pagode. É mesmo, Jennifer?
Que pena, o pagode é tão bonito. Então fala da Jennifer, Amanda. Amanda, qual que é o rolê da Amanda? Vai lá. Pergunta ela. NT. Fala dos Amanda é amores. fã. Revelações foram feitas aqui. Fala Ó. dos Quê? amores da Amanda. Eu não tô sabendo disso, não. Viu? Isso aí, Amanda. Jogador de basquete. Jogador de basquete. Para de expor isso. Adoro. Galera. São vocês mesmos. Enfim, isso tudo para falar o seguinte. A Jennifer estava lá nas batidas eletrônicas dela, né, que nada mais era do que um tunte eterno. E aí Jennifer arrumou um carinha ali, pá, rolou aquele clima, troca de olhar, pá, tá, apaixonou. Ô Jennifer, você nunca amou ninguém, né? Porque amor só pode ser traduzido pela linguagem do pagode. Nada fala mais do que amor do que pagode. Pagode é a língua do amor, eu tenho certeza disso. E Também aí, tem. eu também tenho. Isso aí, Thalita. E aí, Jennifer, você descobriu que esse cara ele estava lá por acaso. Que, na verdade, ele gosta mesmo de um pagodinho. E aí, Jennifer, esse cara vai te convencer de vários meios possíveis, né? Vai te levar para passear no Mirante, vai levar pizza para sua casa toda sexta-feira, sabe? Pagar aquela coca gelada, vai fortalecer aquela amizade e tal. E aí você começa a ir pro pagode com aquele cara. O que esse cara tá fazendo? Ele tá sobrepondo a cultura dele à sua cultura. Isso, pessoal, é uma forma de violência. E principalmente se esse cara chegar pra gente e falar assim, Jennifer, esse negócio de música eletrônica tá por fora e tal, lá é perigoso, não rola do CI. E aí na hora que esse cara ele vai diminuindo o seu acesso à sua cultura originária e vai colocando a cultura dele sobre a sua, é o que a gente está chamando de violência cultural. Pessoal, isso talvez seja forte. A Khadija está te defendendo aqui, Jennifer. Ufa. Mas essa é a forma de violência mais presente que a gente menos nota no processo colonizador. O processo colonizador, né, que a gente bem chamou ele de invasão, ele perpassa essa ideia da violência cultural muito forte. Isso é tão forte que a gente tem muita clareza de que a nossa língua não é nossa, que a nossa religião não é nossa, que os nossos costumes não são nossos, né? Eu não estou falando aqui de Minas Gerais, principalmente agora que deu uma esfriada, mas no Rio de Janeiro, gente, lá é muito quente, Faz muito mais sentido você ter aquelas populações nativas que andavam peladas do que você ter a galera usando roupa. Não faz sentido. E a gente perdeu alguns questionamentos que são muito importantes. Por exemplo, galera, dormir em rede ou dormir em cama? O que vocês acham melhor para a situação do Brasil? Brasil colonial, principalmente. Pensa lá em 1500, 1530. Na rede, né? Porque não tinha cama. Então, mas imagina que os portugueses chegaram com a cama. Por que a galera vai dormir em cama e não dormir em rede? Porque a cama é mais confortável. Galera, aí ó, a Luana também tá aqui na cama conforto. Galera, não é. Porque a cama daquele momento, na verdade, era um tanto de feno, de palha, junto. Era dura igual o chão. Ela era um pouco mais macia. Sabe aquele feno que cavalo come? E agora eu quero que vocês pensem, gente, a rede é mais confortável, ela já tem o formato do seu corpinho, tá bom? E aí vem um outro detalhe que a galera esquece muito. A rede, pessoal, para ela funcionar, ela tem que ficar no alto. Então a chance de algum bichinho que tá lá no chão te pegar é muito pequena. Faz sentido? Mas e os que vêm de cima? Então, qual que é o grande lance? Os bichinhos que vêm de cima, ele vai vir na cama ou na rede. Na rede, você pode usar ela como coberta ainda de lá em cima. Ó, você fica lá embrulhadinha, fechou. Tipo uma banana. Tipo uma banana. Agora, numa cama, vai ter que estar coberta. Agora eu vou falar para vocês um outro detalhe. Vocês estão... a gente está nessa época de pandemia e a galera adora falar de pandemia. A pandemia que bombou na Idade Média foi peste negra, né? Peste negra existe até hoje. E aí, galera, peste negra é uma doença que transmite pelo piolho, né? Pela pulga. Você imagina que a galera, quando fazia cama, eles faziam uma cama para todo mundo. Vou repetir, era uma cama para todo mundo. Então, se na sua casa tinha 10 pessoas, era uma grande cama e todo mundo naquela mesma cama.
a chance de transmissão de doenças como peste negra aumentava exponencialmente. Eu falei bonito agora. Agora, quando você está na rede, ela é mais individual do que esse processo. Beleza? Então, a rede, pessoal, ela apresentava inúmeros benefícios que a cama não permite. Agora que a gente, né, constrói uma paredinha, tem algum tipo de proteção. Mas naquela época colonial, se a galera fosse esperta mesmo, a rede era a melhor opção. Nossa, olha, uma aula em defesa da rede. Vocês nunca tiveram isso. Pode falar que você está pensando aí para o seu lado, está olhando, dá para colocar uma rede aqui e tal. Isso daqui, pessoal, são formas que a gente vai perdendo com o tempo. E essas formas, elas passaram por essa violência, que foi essa violência cultural. Então tomem muito cuidado. Tem uma galera hoje que gosta de falar de uma coisa bonita. Ela é bonita, tá bom? Só que ela não é muito real, que chama sincretismo. Já ouviram falar o que é isso? Não. Não? Sincretismo é quando você tem uma coisa, tipo uma religião, a religião cristã, por exemplo. E essa religião cristã, ela começa a se misturar com outra religião. Então, por exemplo, quando a gente olha para o candomblé, isso aconteceu muito. Os africanos, quando eles trazem o candomblé, ele começa a ser perseguido, etc. e tal. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a pegar alguns orixás do candomblé e associar com alguns santos da Igreja Católica. Já deve ter visto isso, né? A ideia de Iemanjá e Nossa Senhora. Já viram isso? Já, né? Elas são meio parecidas. Sim. Então, a galera gosta de chamar isso de sincretismo. Eu gosto de pensar que isso é muito mais uma violência cultural. Porque aqui não foi uma mistura do tipo, eu achei isso uma coisa legal, você também achou a minha legal, vamos misturar. Aqui foi uma galera tentando defender a sua religião e tendo que misturar com uma outra religião para não ser apagada. Então eu gosto de entender isso enquanto uma violência cultural, tá bom, pessoal? As palavras que a gente usa, elas passaram muito por essa mistura, mas elas passaram muito por uma violência também. Essa ideia de que todo mundo tem que aprender português, de que todo mundo vai falar o português. Não se pode falar nada diferente do português. Então isso passa por essa violência cultural aí, tá bom? Tomem muito cuidado com isso. E aí, pessoal, como o Brasil não apresentou essas riquezas aparentes, o que é riqueza aparente? Quando os espanhóis chegaram ali perto do Peru, eles encontraram os indígenas, né, os incas no caso, com colar de ouro. Cada colar dessa grossura. Sabe, tipo assim, MC Guimê? Era naquele nível o tamanho do colar dos caras. É ostentação total. Porque os incas, eles já tinham esse domínio de como que funcionava o ouro. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os nossos indígenas, eles não tinham esse domínio do ouro e eles não achavam o ouro legal. Então, assim, né, os que conheciam o ouro, obviamente. Então não tinha essa riqueza, tipo assim, que o português bateu o olho e falou assim, nossa, aqui tem ouro, vamos pegar tudo, tá bom? Então, os portugueses, durante 30 anos, eles meio que abandonaram o Brasil. Eles começaram a promoção dessa violência, mas por não ter uma riqueza aparente e porque o objetivo dele era as Índias, esses caras vão abandonar o Brasil. Então, esse nosso período de abandono, que vai de 1500 até 1530, é chamado de período pré-colonial. Pré, antes da colonização efetiva. Olha, vocês não estavam vendo minha tela, não, pessoal? Tava. Tava? É porque apareceu uma mensagem assim, agora a galera tá vendo sua tela. Eu tô assim, gente. Essa daí que apareceu agora mesmo. Mas estava numa outra, não estava? Tava Tava. na... Obrigado. Mudou o slide. Não, isso mesmo. É porque a galera... apareceu uma mensagem do Zoom aqui, desculpa. Então, pessoal, esses 30 primeiros anos é um tempo de meio que abandono do Brasil. O que eu estou chamando de abandono é que os portugueses vinham, mas eles estavam interessados em colonizar o Brasil, em ocupar o Brasil? Não. Então, nesses 30 primeiros anos, é o período chamado de pré-colonial. A principal atividade desses 30 primeiros anos é a extração do pau-brasil. Vocês já viram um pau-brasil, pessoal? Não? Eu já, onde eu estudava, tinha um. Tinha um, Gui? Era grande ou pequeno?
Era grande. Grande, Mas era a boa. única também. Como é que é? Mas era a única também. Única também. Eu demorei muito, assim, eu viajei para longe, assim, eu estava no sul de Minas que eu consegui ver um pau-brasil. E é muito bizarro a gente não ter a árvore que dá nome para o nosso país, né? O Brasil é o único país do mundo com o nome de árvore e a maioria das pessoas não conhecem essa tal árvore, que é o pau-brasil. Por quê? Porque os portugueses extraíram tudo. Tudo, galera. Tudo. Tudo que dava para fazer com o pau-brasil, gente, e a galera fez. E aí, pau-brasil é uma árvore gigantesca, com uma madeira muito boa para fazer muita coisa. Então, quando você vê aquelas casas com aqueles blocos de madeira, fazer ponte, fazer móvel. E aí, a principal utilização do pau-brasil, pessoal, na Europa, era para tingir as roupas de vermelho. E aí, era um vermelho que a gente chama de vermelho brasa. Por isso que vem o nome Brasil, de brasa. Era um vermelho mais escuro, mais forte, assim. Então, o pau que dá o vermelho brasa é o pau-brasil. Entenderam a lógica? E aí, o nosso país vai ser conhecido com esse lugar que vai tirar essa cor vermelha. Era muito difícil de tirar vermelho na Europa, tá, gente? Aqui no Brasil era de boa porque a gente tinha aquela plantinha urucum, que todo mundo conhece. Urucum é de boa, né, galera? Coloral. Agora sim. Ah, agora sim, né? Coloral é de boa. Coloral vem de uma plantinha urucum que os indígenas já usavam pra caramba, usam até hoje. Na Europa, a galera não tinha isso. E aí, quando eles pegam para o Brasil, eles começam a tingir as roupas de vermelho. E, principalmente, as roupas dos reis eram vermelhas. Então, vai ser super ótimo. Então, Portugal começa a vender esse pau-brasil e Portugal vai conseguir um jeito fácil de tirar o pau-brasil daqui. O que eles vão fazer? Escambo. E aqui mora um perigaço. Alguém contou pra gente que os indígenas adoravam espelho, tá bom? Isso é uma verdade. Mas vocês entendem que o indígena, ele também não vai trocar a vida toda dele por espelho. O que o professor quer dizer? Quando chega aqui, o europeu traz um espelho, o indígena que não tem espelho, é legal dele ter um espelho. Então ele começa a trabalhar em troca de produtos. É isso que chama escambo. Vou repetir. O indígena começa a trabalhar em troca de produto. Isso chama escambo. No primeiro momento, o português vai trazer produtos que não tinham valor na Europa. Então vai ser espelho, vai ser bugiganga mesmo, tá bom? Tipo, não sei, bugiganga, espelho, pente, brinquedinho de madeira, essas coisas assim essas coisas que tinham na Europa e que para eles não tinham muito valor. E os indígenas, por não conhecer, vão dar valor àquelas coisas. Isso funciona muito bem nas primeiras vezes. Então, tipo assim, o indígena vai lá, pega um espelhinho, corta pau-brasil e deixa lá no estoque para o europeu. Mas vocês entendem que depois de, tipo assim, 3 vezes, o indígena não quer mais o espelhinho, porque ele já tem o espelhinho. Faz sentido, não faz? O que o indígena vai fazer com 10 mil espelhinhos? Fazer, tipo, a maloca dos espelhos? Sabe? Uma maloca que reflete a luz solar? Não vai. Então, quando vocês forem falar de escambo, tomem muito cuidado para a gente não depreciar a cultura indígena. Falar assim, os indígenas eram bocoiós, eles pegavam por espelho. No primeiro momento, eles pegaram. Depois, com o tempo, eles começam a querer coisas que realmente eles entendiam que tinham valor. Tipo o quê? Arma de fogo. E aí o português, para poder ter o pau-brasil, ele acaba dando arma de fogo para alguns grupos indígenas, tá bom? E aí esses grupos indígenas, que foi aquilo que a gente discutiu sobre tupis e tapuias, eles vão se associar aos tupis e vão querer excluir todos os outros que são chamados de tapuias. E esses grupos indígenas, os tupis, eles vão ser armados pelos portugueses para destruir os outros grupos indígenas. Então a gente tem uma alta mortalidade, porque os indígenas já faziam a guerra, que vai ser incentivada e vai ser equipada pelo português. Mais uma vez, violência cultural. Você pega a cultura dos caras que era de fazer uma guerra, né? Era uma guerra de tacape, arco e flecha, ponta venenosa, e você coloca arma de fogo, e aí você começa a transformar isso em genocídio. Pegaram a ideia aí, hein?
Ninguém vai sair falando de que esses caras trocavam por besteirinha só não, tá bom? Por favor. Outras coisas que aconteceram nesses 30 anos, pessoal. A gente tem as famosas expedições guarda-costas. O que são essas expedições guarda-costas? Eram expedições que eram organizadas por Portugal para vigiar o litoral do Brasil. Porque vários países, tipo França e Inglaterra, invadiam o Brasil na tora e pegavam as coisas na tora. Né? O Brasil é gigantesco. Esses caras eles não tinham como vigiar tudo. Esses caras começam a roubar o Brasil. Portugal tentou controlar isso. Não deu muito certo, não. A gente vai fundar algumas vilas no litoral brasileiro, tá bom? Essas vilas serviam para quê? Para mostrar assim, ó, galera, a gente está morando aqui e tal. E aí a gente tem também uma chegada muito grande de degredados. Pessoal, o que era degredar? Era quando alguém era expulso do país e era mandado para outra região, que era chamado naquele momento de além-mar. Então, sei lá, a Jennifer aí tá falando mal de pagode. A gente vai degredar a Jennifer. A gente pega a Jennifer e manda para um lugar do outro lado do Atlântico aí. Sei lá, para onde que a gente pode mandar a Jennifer? Nossa, para Indonésia. Pra Noruega. Noruega? Pra Chernobyl. Para Chernobyl? Olha, a galera não gosta da cena. Ah, não, Chernobyl não. Ah, Chernobyl é uma boa. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, sem ser Atlântico, vamos pegar Pacífico. Vamos mandar a Jennifer lá para Indonésia. Ô, Jennifer, Noruega, você queria ir para Noruega mesmo? Não, é só que veio. Acho que eu não queria ir para Noruega, deve ser frio para chuchu aquele lugar. Mas a gente te mandaria, Jennifer, para um lugar, né, que seria uma dominação do Brasil. Então, o máximo que a gente ia te mandar, assim, para ser distante, seria tipo Fernando de Noronha. Não sei se você gostaria de ir e tal. Não? Tá bom, então. Não mando mais. E aí, pessoal, essas pessoas que cometiam crime lá em Portugal começam a ser mandadas para esse crime de degredo, né, que é expulsar a pessoa do país. E aí elas começam a ser mandadas para cá. Então, durante algum tempo, tá, pessoal? Não foi durante toda a vida histórica colonial do Brasil, não. Mas nós recebemos aqui, como colonizadores, várias pessoas acusadas de crime lá em Portugal. E aí, só tomar cuidado. Tinha gente que era assassino? Tinha. Tinha gente que era ladrão? Tinha. Mas tinha gente também que tinha falado mal do rei, entendeu? Então, era uns negócios meio bobo, assim. Mas era muita gente que era mandada para cá, tá bom? E aí essa galera começa a afundar, ia crescer, ia se desenvolver aqui. Mas, por favor, não usem esse argumento para falar que o Brasil já nasceu criminoso, tá bom? Tem milhares de coisas aí que fazem milhares de outras coisas. Isso daqui não é uma causa que fez gerar um efeito, tá? É só para pontuar quem está vindo para o Brasil nesse primeiro momento. Fechou? Sim. Fechou. 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 Então agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vamos parar um pouquinho e eu vou mandar para vocês os exercícios para a gente poder fazer juntos aqui. Quer dizer, vou dar um tempinho para vocês fazerem, né? Deixa eu ver, cadê eles? Não estão aqui, não. Foi, ó. Aqui. Ok. Posso mandar pelo chat? Vocês estão com acesso aí, não estão? Sim, pode mandar pelo chat. Fechou. E aí, pessoal, o que eu vou pedir para vocês assim? Aqui no formulário, às vezes fica bem difícil para a gente poder mandar e deixar o texto bonitinho. Então, eu estou transformando em imagem. Só que eu não sei se está ficando bom ou se não está. Então, assim, se não estiver ficando bom, vocês me dão um toque que eu aumento meu aqui e a gente vai fazendo juntos. Ou eu penso num outro jeito de a gente fazer esse formulário, tá bom? Acabei de mandar aí, galera. Eu vou mandar no grupo de WhatsApp também. Cadê o WhatsApp? Vou mandar no grupo de WhatsApp e aí a gente vê aí. Então, abram aí o exercício para mim. Quem já conseguiu abrir, acessar pelo site, pelo chat, desculpa. Quem não conseguiu, eu vou abrir aqui com vocês e a gente faz juntos, tá bom? Aí vocês podem ir acompanhando aí comigo.
Vocês estão vendo aí minha tela, então, com exercício ou não? Sim. Sim? Fechou. Só mandar aqui no grupo da galera. Prendem. Rei da Química. Professor, você já não mandou essa, não? Porque eu acho que eu vi ela na lista de Eu mandei, exercícios. gente. Essa primeira eu já fiz. Pelo título, eu vi que eu já fiz. Mas eu vou ver o resto, aí eu te falo, peraí. Tá, olha aqui comigo. É porque essa daqui, Jennifer, o que eu fiz foi deixar ela já na pasta. Mas a gente não fez, não. Fez na última aula? Não fez. Ela Não, só é mas parecida mesmo. eu acho que pode ser parecida mesmo, assim. Mas eu deixei lá na pasta, Jennifer. Pode ser que você adiantou nossa vida lá. porque tudo que tá na pasta eu faço. Aí deve ter. Aí, tá vendo? Mas tudo bem, Jennifer. É bom que já pode conferir as respostas junto com a gente aqui. Se você já marcou, vai adiantando a vida aqui. Não tem problema nenhum, Jennifer. Excelente, tá? Então, bora lá, pessoal. Aqui tem um textinho, tá bom? Eu podia dar um minutinho pra vocês só dar uma lida, né? Eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Se ficar muito ruim, vocês me avisam. Deixa eu só abrir o chat se alguém escreveu alguma coisa pelo chat. Legal. Então, mandei pelo chat, mandei no grupo. Acho que tá tudo ok. Então. Galera, bora lá. Eu vou ler aqui e eu dou um tempinho para a gente poder pensar e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, por favor, gente, a hora é agora. Essa aqui foram exercícios só do Enem, tá bom? Eu vou tentar sempre pegar exercícios só do Enem. Em geral, os nossos tupinambás ficaram admirados ao ver os franceses e outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotoá, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta. Por que vinde vós, Maires e Peres, e Perus, desculpa, francês e português, buscar lenha de tão... buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Jean Delery, Viagem à Terra do Brasil, Fernando Sá. Você quer de onde que tirou o texto? Então, olha para você ver, você tem um texto aí que o cara, né, ele está falando assim, olha, os indígenas viraram para a gente e perguntaram, por que a gente está vindo buscar madeira tão longe se a gente mora, né, depois do mar e tal? Não tem madeira na sua terra? E a gente está sacando que madeira que é essa, que é pau-brasil. O viajante Jean Delery reproduziu um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena. Então, pessoal, bateu o olho aqui, eu já sei que esse cara tem uma visão que é diferente do português, do francês, no caso. E aí o indígena está questionando esse cara sobre para que a utilidade de arrancar para o Brasil ali do Brasil, né, da nossa terra. E aí ele fala o seguinte, olha, qual que é a diferença que esse texto deixa muito claro? Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, ou da preocupação com o armazenamento de madeira para períodos de inverno. O que vocês acham? B. Letra A. Letra A? Calma aí, eu tenho um na letra A. Marquei letra A. Você marcou Eu a A letra A? também. Então eu tenho 2 para o A e 1 para o B? Confere, produção. Sim. Sim. Ninguém mandou no chat. Alguém marcou outra? Quer marcar outra, aliás? Fala assim, não, professor, está tudo errado. Não. Quem marcou A por quê? Quer falar, não quer falar? Não, professor, Porque um está questionando
porquê dele querer a madeira, sendo que aqui era uma coisa tão farta. Legal. O texto está mais ligado a esse contexto. Tá. Eu pensei pelo fato de que, tipo assim, para eles era, tipo, eles usavam para fazer, tipo assim, fogo para se esquentar. Uhum. E provavelmente eles, tipo assim, viu que eles iam de lugar frio. E na inocência dele, eles pensaram isso, só que não era. Legal. E por isso que você marcou a letra A, né? Que eles estão dando destinos diferentes para aquele produto que é o pau-brasil. Correto? É. Agora, Isso quem mesmo. marcou B? Conseguiu entender o que sobre a B aqui? Não? Não, nada? Porque eu tinha achado que tava falando que o indígena tava achando, entendeu? Entendi, entendi. Ô, Thalita, se a gente tivesse numa questão, tá? A resposta certa é a letra A. Mas se a gente tivesse uma questão que pensasse qual que é a visão só do indígena, talvez a letra B se encaixasse melhor. A ideia de que eu não preciso ficar destruindo tudo só para fazer fogo. E de que talvez o francês ou o português já tenham destruído toda a floresta dele. Só que aqui ele está perguntando uma diferença entre a sociedade europeia e indígena. Tá bom? Por isso que a letra A vai ficar mais adequada para essa resposta aqui. Fechou? Tranquilo? Deu para entender? Solidão de um professor. Eu falei sim, professor, porque tá baixo. Tudo bem, Thalita, brincadeira. Vamos lá. Aqui. Os vestígios dos povos Tupi-Guarani encontraram-se desde as Missões e o Rio da Prata ao sul até o Nordeste. Pessoal, a região das Missões fica lá na fronteira com o Uruguai, tá bom? E o Rio da Prata é aquele rio que também está lá embaixo no sul. Até o Nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia. Então, esse cara está falando sobre a população Tupi-Guarani, que ela está dispersa no território brasileiro todo. A leste, ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. Então, eu tenho populações nativas do Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste, no Rio da Prata, no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. Ele está falando do outro lado. Aquela região do Mato Grosso, região do Amazonas, está toda lotada de população indígenas. Evitam as terras inundáveis do Pantanal. Então, aquela região do Pantanal faz sentido. E marcam sua presença discreta nos cerrados do Brasil Central. Vai ser aquela região de Brasília, quase chegando aqui em Minas. De fato, ocuparam de preferência as regiões de floresta tropical e subtropical. Beleza, a gente sabe tudo sobre povos indígenas. Essa turma aqui sabe tudo. Os povos indígenas citados possuíam tradições culturais específicas, que os distinguiam de outras sociedades indígenas, dos colonizadores europeus. Entre as tradições dos Tupi-Guarani, olha o que ele está falando, existem várias tribos. Dos Tupi-Guaranis, que é o que a gente mais conhece, a gente mais ouve falar, o que se destaca? A organização em aldeias politicamente independentes, dirigidas por um chefe eleito pelos indivíduos mais velhos, ritualização da guerra entre as tribos e o caráter semi-sedentário de sua organização social, a conquista de terras mediante operações militares, o que permitiu seu domínio sobre um vasto território, o caráter pastoril de sua economia, que prescindia da agricultura para investir na criação de animais, o desprezo pelos rituais antropofágicos praticados em outras sociedades indígenas. Uau! E aí? Essa eu não entendi. Eu acho que é a. Você acha que é A? Também tô na A. A? Então, vocês estão me contando que as aldeias eram independentes e o chefe era eleito pelos indivíduos mais velhos. Eleito, essa parte de eleito, não vai, que ele não era vai. eleito. Ele não era eleito. Legal, legal. Então, Agora, então seria vamos D. analisar uma por uma. Ah, já foi para D, automaticamente assim? É assim, a gente Pessoal, troca desse... deixa eu falar para vocês como que eu gosto de fazer questão, tá bom? Vocês não precisam fazer igual a mim, obviamente, tá? Mas eu vou te falar assim o que eu faço. Quando eu estou lendo uma questão do Enem, eu falo assim, organização em aldeias politicamente independentes. Aí eu corto aqui e falo, ó, pode ser.
dirigidas por um chefe. Isso aqui tá ok. A gente sabe que tinha um chefe, né, que podia ser um cacique. Então, aí quando eu olho o eleito, eu falo assim, não, isso aqui tá muito errado. Tá bom? Isso aqui não pode ser. Essa ideia de democracia não é dos indígenas. Não estou falando que eles não participavam e que eles não eram corresponsáveis, etc. e tal. O que eu estou falando é que eleição é uma coisa que a gente nunca viu para essas populações indígenas. Então eu tenho que cortar a questão toda, porque eu tenho uma dúvida, uma informação certa e uma que eu tenho certeza que está errada. Agora vamos ver a letra E, por exemplo. A resposta certa, gente, é a letra B, tá? Por isso que eu estou fugindo dela. Aqui, ó. O desprezo pelos rituais antropofágicos. Isso daqui tinha uma galera que não sabia o que era. Vocês já sabem. Antropofágico é comer carne do coleguinha. Eu não expliquei para vocês, a gente não viu imagens de que esses caras comiam carne do coleguinha? Então eles têm desprezos pelos rituais? Ou eles participam dos rituais? Participam. Participam? Então essa aqui está errada. Olha lá. O caráter pastoril, pessoal, pastoril é cuidar de quê? Ovelha? Gado. Igreja. Tinha gado no Brasil? Não. Não, então já está errado. Olha como que a gente vai eliminando. Ó. A conquista de terras mediante operações militares que permitiu seu domínio sobre vasto território. Existia uma tribo que dominava tudo ou eram várias tribos dominando cada uma seu pedacinho lá? Várias tribos. Então essa daqui já não é. Só por eliminação, galera, só sobrou a B. Mas a B está certinho mesmo. Olha assim. A ritualização da guerra, a gente falou sobre isso, né? Os caras gostavam de fazer guerra. E o caráter semi-sedentário. O que é o caráter semi-sedentário, pessoal? Essa tribo, ela ficava ali. Se acontecia qualquer grande problema, eles podiam se mudar, não podiam? É isso. Eles não eram totalmente fixos num território. É isso que esse caráter semi-sedentário está querendo falar. Rafa, mas eu não entendi, foi a pergunta, por isso que eu não soube responder. Ah, desculpa, Jennifer, perdão. Pra mim o texto ficou confuso, tipo, eu não entendi nada. Uhum. A gente volta nele agora. Mas aí, já vou dar essa dica. Eu acho que eu não podia fazer isso. Eu vou fazer, depois eu vou pensar se eu estou muito errado de fazer isso. Aí eu vou pedir desculpa. Jennifer, se você lesse aqui, entre as tradições tupi-guarani, destacava-se, acabou, tá bom? Dava para você fazer. Você podia ter esquecido todo o texto. O texto, Jennifer, vamos lá. Ele está falando sobre os vestígios dos povos tupi-guarani. Então ele fala assim, ó, os vestígios dos povos tupi-guarani. Então aonde que eu tenho vestígios desses povos? Eu tenho no sul até o nordeste. Tá bom? Eu tenho vestígio na região da Amazônia. Eles ocupavam toda a faixa litorânea. Eu estou falando, então, que eu tenho vestígio desses povos, do sul até o nordeste, na região da Amazônia, em todo o litoral do Brasil. Ele vai aparecer lá perto do Paraguai. Eles não têm registros no Pantanal e nem no Cerrado. Eles ocupavam a floresta tropical e subtropical. Esse texto aqui, Jamie, é para te falar que tinha vestígio, restos da cultura tupi-guarani no Brasil todo. Pegou a ideia? Ah, então isso é tipo para distrair? Não é para distrair, é porque se você ler esse texto e não souber nada, dá para você matar algumas questões aqui. Por exemplo, aqui, ó. Se eu estou te falando que tem, tá bom? Vestígio dessas tribos em todo o litoral, quer dizer que elas são independentes ou uma depende da outra? Uma depende da outra. Então eu já consegui eliminar essa daqui. Olha aqui. Se você ler o texto, vai falar assim, eu tenho vestígio no Brasil todo, tá bom? Só que ter vestígio no Brasil todo quer dizer que eu dominei o Brasil todo ou quer dizer que eu estou mudando? Tá mudando. Tá mudando. Então a letra C também não pode ser. Se eu tenho agricultura e gado, eu posso ficar mudando pelo Brasil todo? Não. Então não pode ser a letra D. Tá bom? Aí você vai ter que dar um jeito de pensar sobre a letra E e sobre a letra B. Aí, pelo texto, o que mais vai dar certo é o caráter semi-sedentário. Então, assim, se você não souber nada de populações indígenas,
O texto te ajuda a chegar no semi-sedentário, que é a grande palavra. Ó, esse texto está te falando que tinha vestígios da população por todo o território. Por quê? Porque eles eram semi-sedentários. É assim que eu faço a prova do Enem, assim. Eu vou eliminando. Ah, Entendeu? agora eu entendi. Então, assim, Obrigada. o texto não é para te distrair. Mas se você já tem o conteúdo, você não vai precisar muito desse texto. Porque, olha para você ver, na questão, ele não fala para você usar o texto como base. Que é diferente... Quer ver? Que é diferente da questão 1. Olha aqui. O viajante reproduz um diálogo travado, tá vendo? O qual demonstra uma diferença entre a sociedade. Então, aonde que eu vou achar a diferença que esse cara quer que eu ache? No texto. Tá vendo? Aqui, o cara não fala isso. Ele fala assim, ó, os povos indígenas possuíam tradições culturais específicas. Entre essas tradições, quais que são? Ele não está falando que você tem que usar o texto dele como base. Viu a diferença? Sim. Então, Jennifer, é por isso que a gente tem que fazer muitas questões do Enem, para a gente ir pegando essa velocidade, essas maldadezinhas assim. Não é para te distrair, mas assim, se isso cai na prova, acaba deixando a gente meio abalado. Sabe, tipo assim, ai, não consigo resolver. Então, assim, se vocês puderem riscar muito a prova de vocês, risquem. Sabe, tipo assim, o que eu sei, o que eu não sei, corta a palavra, grifa a palavra, faz tudo, assim, tudo. Tá bom? Tenta fazer por eliminação. Galera, é melhor a gente errar com o mínimo de consciência do que sair chutando geral, tá bom? Minha opinião. Tirei essa informação da minha cabeça. Talvez eu não tenha validade nenhuma. Perdão por isso. Bom, bora lá então. Terceira questão e última nossa do dia. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beixos de baixo furados, e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. Pessoal, esse daqui é um trecho da carta do Caminha, tá bom? A carta que ele manda, que vai falar que o Brasil foi descoberto, aquela coisa toda falciane dele. Beleza. Aí, o cara vai te falar sobre isso daqui. Alguém teve dúvida sobre o texto? Vocês entenderam o que ele está chamando de vergonhas aqui, não tá? Deu, né? Sim. Sim. Legal. Sim. Eles estão peladão. Beleza. Aí vem o enunciado. Ó. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira. Tratando da relação que desde esse primeiro contato se estabeleceu entre português e indígena, esse trecho da carta demonstra esse trecho da carta revela, vamos lá, a preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios. Em algum Não. momento, a gente está vendo aqui o português querendo garantir a integridade do índio, que ele não queria deixar ninguém invadir? Não. Agora, olha aqui que interessante. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais dos indígenas. Sim. O que é essa postura etnocêntrica? O europeu só consegue entender as coisas pela cabeça dele. Ele acha que o mundo é ele. Então, quando ele fala assim, eles andavam todos nus e eles não tinham vergonha, eles não encobriam as suas vergonhas. Tá bom? Esse cara tá lidando, tentando entender a cultura do indígena, ele fala assim, olha, esse cara tá um peladão, olha que perigo isso aqui. Porque para ele andar pelado era um crime. Tá bom? A resposta vai estar aqui na letra B, mas a gente vai ler as outras. Ó. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra, em algum momento fala aqui que, vamos usar esses caras para trabalhar para a gente? Não, né? Oposição de interesses entre portugueses e índios que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa de recursos
Ó, eu copiei 2 vezes, pessoal. Exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra. Tinha aqui alguém falando sobre religião, sobre fazer catequese com esses índios, com esses indígenas? Não. A abundância da terra descoberta, que possibilitou sua incorporação aos interesses mercantis portugueses, por meio da exploração econômica dos indígenas. A letra E, pessoal, ela não está errada, mas ela não condiz com o texto. E aqui, Jennifer, foi o que a gente falou assim, ó. Esse trecho da carta revela, tá vendo? Aqui você precisa da carta como referência. Viu? Então só pode ser a letra B, né? É esse tanto de julgamento, de preconceito que o europeu faz sobre ele. Beleza? Beleza. Uau! Foi tudo bem, gente? Alguma dúvida? Nossa, eu acabei no ponto. Ó, foi muito bom, essa foi boa. Vocês estão com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Fala, Jennifer. Professor, se os europeus pegou tantas riquezas do Brasil, tipo Portugal, por que hoje em dia eles não são um país tão rico assim, em vista de outros? Posso explicar de um jeito muito simples, Jennifer. Assim, tem milhares de razões, tá bom? Mas a primeira, bem prática, porque eles são vacilões mesmo. E vacilões no sentido mais estrito da palavra. Jennifer, para vir para o Brasil, eles tinham que gastar dinheiro. Eles não tinham dinheiro. E aí eles começam a fazer empréstimos, tá bom? Aí, em determinado momento, a gente começa a dar muita riqueza e eles pagam os empréstimos. Só que chega uma hora que o português acha que era interessante guardar o dinheiro, acumular. E aí eles começam uma coisa que a gente chama de acumulação primitiva de capital. Você começa a guardar o ouro, Jennifer, começa a guardar o ouro. Se você só guarda e não investe, você consegue ter retorno econômico? Não. Não. Imagina que todo o dinheiro que você ganhar, Jennifer, você coloca dentro de um porquinho. Imagina que aquele, sei lá, a nota de R$1. Você lembra da nota de R$1, né? Ou eu tô ficando muito velho? Você tá ficando velho, porque eu sou da época da moeda. Eu lembro. Você lembra aí? Obrigado, Alice. Ó, existia uma nota de R$1. A galera parou de produzir essa nota de R$1 porque ela não valia mais. Não dava certo mais. Não valia a pena, né, economicamente, produzir a nota. E aí eu conto isso pra galera e a galera pira-se. O valor do dinheiro oscila muito. Então, guardar dinheiro não é uma boa solução no mundo que a gente vive. Guardar dinheiro no sentido colocar em casa, tá, gente? Não no sentido, tipo assim, economizar para poder gastar. Mas, tipo assim, se eu tenho um cofrinho e eu vou colocando moedinha nele, se você não consegue dar rotatividade, tem uma hora que ele perde valor. Eu contei isso para vocês, eu acho, né? Ônibus, gente, já custou 35 centavos. Cinema era R$1,50. R$1,50. Sabe o que é R$1,50 se entrar no cinema? É isso. 35 centavos é aquele ônibus amarelinho que rodava dentro da Contorno. Ele custava 35 centavos. Imagina o que a gente compra com 35 centavos hoje. Então, Portugal, Jennifer, guardou esse dinheiro, e aí as coisas vão oscilando de preço, e quando Portugal queria pagar, já não tinha dinheiro suficiente. Aí ela vai ter que gastar mais porque ela não investiu. E aí ela para de construir navio, e aí ela começa a alugar navio. E aí ela começa a ver que não tem dinheiro. Aí ela começa a fazer empréstimos com a Inglaterra, lá por volta de 1700, e aí a Inglaterra vai cobrando juros, vai cobrando juros, vai cobrando juros. E aí Portugal extraía o ouro do Brasil e usava quase que todo o ouro para pagar a dívida que tinha com a Inglaterra. Então, o nosso ouro mesmo, em termos de dinheiro, acabou indo todo para a Inglaterra. Porque Portugal... Por isso a terra é rica, né? E aí a Inglaterra vai usar esse dinheiro para se industrializar e ficar rica e virar uma potência. E Portugal vai ficar pagando essa dívida eternamente. Demorou quase 3 séculos para pagar essa dívida direito, assim. E vai ser um horror, gente. Porque os caras, eles tinham uma visão de acumular o dinheiro. E não é acumular no sentido de guardar para investir. Mas era só guardar. E aí eles vão pegar, né, tipo assim, quando a gente descobriu diamante, aqui na região diamantina, sabe o que a galera fez com o diamante, Jennifer? Chuta. Ai, não sei. Eles fizeram... Hã? Enterrou. Não, eles fizeram um alfinete para colocar na roupa da rainha. Ah, nem. Nossa Senhora. Você tem um diamante. Gente, eu não acho que, tipo assim, se eu tivesse um diamante, sei lá, eu acho que eu ia colocar no dente, assim. Mas se eu tivesse 10 diamantes, eu ia pegar os outros 9 e ia investir em alguma coisa. Agora,
Pra que fazer uma roupa inteira de alfinetes com diamante? Entendeu? Portugal. Aí hoje tá Era tudo... melhor ter enterrado. Sei lá. É Pessoal, mesmo, cadê aí a Larissa? Chegou? Não, né? Acho que... Na verdade, Larissa? hoje sou eu, o Rafael. Oi, Fernanda. Tudo bom? Desculpa, não te vi Tudo aqui. jóia? Não, eu Tudo entrei bem. de intrusa, que tava adorando a explicação. Ai, foi mal. Assim, é porque eu tava esperando a Não. Larissa, porque ela chega e abre a Eu câmera troquei assim. com ela, na verdade, da Ai, terça. que bom, então, Fernanda. Então, tudo seu, esses meninos são seus aí, eles estão hoje super comunicativos, estão falando enlouquecidamente. Maravilha, assim que a gente Só que gosta. não. Só que não. Ah, E não, você me iludiu, não é possível. a Jennifer tá no Mirante também, viu? Aí Ah, já é? fiquei sabendo essa. Ó, eu vi, ó, que a Jennifer hoje tá falante, eu vi a Amanda ali também se manifestando. Eu tava aqui infiltrada só pra descobrir quem tava conversando agora. É na época do aula nojenta, né? Então, por exemplo, teve